diante dele. Grande e poderoso, eu sou teu nome grande, e agradecer-te por toda a nossa vida, você teu infinito amor, só tu és Deus eterno, sobre toda a terra. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom nós começarmos a semana conversando, aprendendo um pouco mais de Deus. É o que nós temos feito nesse trimestre, estudado um pouco sobre Deus. Nós não podemos dizer que vamos conhecer tudo, a não ser quando nós estivermos lá com corpos glorificados, com a mente totalmente transformada. Bom, a gente tem estudado sobre a pessoa de Deus, sua relação com o homem, e em lições anteriores, alguns dos seus atributos foi visto, Deus, criador de tudo a partir do nada. Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Deus eterno. Esses são atributos totalmente exclusivos de Deus. Mas alguns atributos dele ele quis compartilhar com os seres humanos. Então nós vimos na lição anterior o Deus de amor, que quer que nós amemos até nossos inimigos. E hoje o Deus perdoador. Ele espera que façamos o mesmo em relação a outros seres semelhantes. Vale ressaltar que na nossa limitação somos incapazes de obter todo o conhecimento de Deus. Mas temos o privilégio, enquanto estivermos aqui na Terra, que por meio das suas escrituras, experiências do dia a dia, de aprendermos mais com pessoas que estudam mais, vão mais profundamente. Esse Deus grandioso, soberano, ele vai se revelando, transmitindo as suas características da sua pessoa e da sua obra por nós. Ele nos fez semelhante a ele, mas nem todos os atributos que ele tem nós possuímos, mas o que é necessário nós temos. Bom, falar de perdão é fácil, Estamos sempre repetindo o que Jesus falou sobre o perdão, o que Deus espera de nós. A gente sempre está falando para o outro, você tem que te perdoar, tem que passar por cima, entrega tudo a Deus. Mas quando somos nós, não é tão fácil perdoar não, assim de uma hora para outra, como Deus faz conosco, Nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e não lança mais em rosto. Mas nós, quando a situação é conosco, quando a situação são pessoas mais íntimas, como nossos membros da nossa família, como irmãos de igreja, como amigos, quando nos ferem ou quando nós ferimos alguém, a situação também não é tão fácil de perdoar. Muita gente fala, eu perdoo, mas não esqueço. Então,
Vira e mexe, esse sentimento volta à tona, a gente vê na pessoa ou a situação, né? E nós vemos que nós temos realmente muito que aprender com o perdão. Não podemos ficar amarrados, né, a mágoas do passado, a quem nos feriu, porque a justiça de Deus, Deus, no tempo certo, Ele vai cobrar, tanto de nós como de quem nós ferimos. O Deus Salvador, que perdoa, também é um Deus que justifica. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, ele não conhecia essa igreja, ele não foi fundador dessa igreja. Depois de saudá-lo, ele aponta que todos são pecadores, inclusive os judeus, e que todos carecem da graça de Deus. Os judeus, porque eles se gabavam, né, de terem a lei, de serem um povo escolhido, de cumprirem a lei, mas a gente sabe que ninguém cumpriu a lei, senão Jesus Cristo. Então, ele fala, olha, no 3, 21 a 24, agora, sem lei, porque a lei tinha vindo antes, né, para conhecer o pecado, apontando para Jesus Cristo. Agora, a lei, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, além do perdão, Deus também nos justificou. E a base da justificação não está em nós, não está nem do que somos. A base da justificação é Deus lançando as nossas iniquidades, os nossos pecados, sobre o seu Filho que não tinha nenhum pecado, o Cordeiro Santo de Deus. Então ele levou as nossas culpas, nossas mazelas, nossas dores ali na cruz. E Paulo, ele identifica esse momento assim, como se fosse num júri mesmo, né? Onde tem um juiz, onde tem o réu, que somos nós, o advogado de defesa, o de acusação. E lá está escrito, culpado, com todas as provas, com todos os indícios, né? Mas depois da morte de Jesus, de nos arrependermos do nosso pecado, aceitando como nosso Salvador, na nossa ficha agora está escrito perdoado e justificado para sempre. Alguém pagou a minha dívida, eu que era culpada, eu que deveria estar na cruz, eu que deveria ter morrido. Mesmo assim não me salvaria, né? Nem eu, nem você, porque nós somos pecadores. E Jesus Cristo se fez Cordeiro Santo, né, para pagar nossos pecados e nos purificar. Nós sabemos que a justiça humana é morosa, é falha, e às vezes a gente quer comparar a justiça de Deus, né, às vezes até queremos dar ordem para Deus, por que o Senhor não põe a mão em cima daquela pessoa que está fazendo tanto mal, daquele grupo, né? A gente vê que a injustiça está em todo mundo. Aí eu fico pensando, se não houvesse perdão, a raça humana já teria sido exterminada. Porque se nós fôssemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, como nós pensamos, não existiria mais ninguém, né? Bom, então a gente não pode comparar, né, a nossa justiça, que é falha, seja na melhor democracia, seja onde for, a lei sempre é falha em vista da lei divina. Às vezes a gente não compreende o porquê daquilo, o porquê que está acontecendo. Nós sabemos que, então, nós chegamos ao ponto de não acreditarmos mais nem nos órgãos competentes. Porque a gente não vê justiça. A justiça é muito falha, né? Cada um quer interpretar de um jeito. Paulo, então, escreve aos judeus e cristãos de Roma e a nós que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, mesmo a lei judaica, pois ela não conseguiu destruir o pecado. Somente a fé que temos em Cristo é que nos insere no âmbito da graça. A gente vê muitas coisas acontecendo, né, no Afeganistão, que coisa triste, gente, quantas pessoas morrendo. Mas nós podemos ver aqui no Brasil também, né? Até líderes incentivando a ruaça, incentivando que se faça justiça com as próprias mãos, colocando arma na mão das pessoas e incitando ódio, né? Que nós já vivemos numa época tão perigosa, tão desgastante, tão polarizada.
E a gente vê pessoas que poderiam semear a paz, poderiam juntar, hoje estão incentivando, né, para que as pessoas baguncem, para que as pessoas não respeitem, para que as pessoas não se voltem contra as nossas instituições. No capítulo 5, o apóstolo expõe as bênçãos e os frutos da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos, primeira coisa, paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Quer dizer, nós primeiro temos paz, nós temos acesso e fé na esperança da glória. Então, a primeira bênção é a paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado, né? A nossa luta agora é contra a carne, contra as potestades. Mas com Deus nós já temos a paz. Nós podemos chegar também, é o acesso a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter acesso a hora que quisermos. Podemos chegar ao nosso Deus. Porque Jesus nos possibilitou esse acesso. Somente antes se podia chegar a Deus, aqueles que fossem escolhidos por ele, né? O sacerdote, sumo sacerdote, tinha que oferecer sacrifício. Tudo apontava para a época de Jesus, porque Jesus agora é o sacrifício por nós. Ele se tornou pecado, se tornou cheio das nossas impurezas e pagou. Então, a paz com Deus lá no passado, obtida na cruz. Acesso a graça no presente. Nós podemos chegar a Deus a qualquer momento. E a certeza da glória no futuro. Paulo continua no versículo 3, e não somente isto. Vivemos aqui na terra, enfrentamos tribulações, problemas. Nós estamos enfrentando ainda, saindo dessa grande tribulação. E ele nos capacita e incentiva a nos gloriar nas tribulações. É difícil, né, irmão? A gente se gloriar quando está sentindo dor, quando as coisas estão sendo tão difíceis, quando pessoas estão sendo levadas. Mas sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência, a esperança. Então, nós não vamos ter nunca experiência se nós não perseverarmos naquilo que passamos, para a gente acreditar, saber que há um Deus cuidando da gente, que há esperança, né? Somos estimulados a não desistir, mesmo que tenhamos motivo. Temos vivido situações que, se não for a perseverança, estaríamos perdidos, né? É muita dor, é muita guerra, muitas coisas acontecendo, né? Quer dizer que se nós não perseverarmos, nós não vamos acabar morrendo, definhando e não fazendo, né? Não sendo pessoas amadurecidas. Não existe perseverança teórica. Ela é imprescindível, pedagógica, ela produz frutos como a experiência e a esperança. As tribulações nos proporcionam amadurecimento, crescimento, e sempre saímos mais fortalecidos e vamos vivendo na esperança do Senhor da glória. Se deixarmos, né? Quando a gente sabe, quando a gente busca o propósito de Deus para saber o que está acontecendo, buscar a direção do Senhor, nós vamos crescer, sim. É o que Ele espera, né? Que a gente possa aprender com tudo isso que nós estamos passando. Concluindo, vimos que Paulo demonstra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele apresenta o plano da salvação, descrevendo as consequências do pecado, que é a morte, e o dom da graça de Deus, que é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdão é um atributo de Deus. Ele quis que fosse compartilhado, né, por seus filhos. Ele nos perdoou lá na cruz, fomos lavados pelo sangue de Jesus e fomos perdoados. Então nós podemos não viver mais no pecado, mas pela nossa natureza pecamos e mesmo assim Ele nos perdoa. O apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado nele, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
de todos os pecados, nos purificar de toda injustiça. Às vezes a gente pensa, não tenho mais pecado, né? Eu já estou no fim da vida, mas os pecados não são só aqueles externos, né? Há pecados aqui no nosso coração, na nossa mente, quando nós nos deixamos levar por eles, né? Nós nos achamos autossuficientes, nós achamos que nós somos os donos da verdade, né? Porque nós temos Jesus, temos a Bíblia, então as pessoas têm que se moldarem ao nosso jeito de ver, e aí nós vamos machucando, né? Vamos enterrando a obra de Deus, porque há pecado na nossa mente, no nosso coração. Que possamos experimentar essa graça de ter nossos pecados perdoados e justificados pelo Deus soberano, através de seu Filho, que não tinha nenhum pecado. Não existe ninguém que conheça mais sobre os nossos pecados em perfeição do que Deus. E não há em todo o universo alguém que nos queira com tanto amor como Ele mesmo. Isso é graça. Nós podemos não, às vezes, nem admitir certos pecados. Podemos não falar com vergonha, né, para o nosso cônjuge, para o pastor, para o melhor amigo. Mas Deus conhece, né, o coração e a mente de cada um. Olhemos para o nosso relacionamento, primeiro com o Senhor. Aceitamos totalmente o seu perdão, confessamos realmente aquilo que nos incomoda, que alguém falou, mas às vezes eu nem percebo, né? Às vezes não admito na hora. E com quem convivemos, da nossa família, com irmãos da igreja e com amigos, qual o nível de perdão que temos dispensado, qual o nível de perdão que temos aceitado também, né? As desculpas, o perdão que às vezes as pessoas pedem. Que Deus nos abençoe e nos dê um coração amoroso e perdoador. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos, hoje compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, depois dos irmãos terem aproveitado a manhã de estudo bíblico na sua classe de escola bíblica dominical, assuntos tão importantes sobre quem é Deus, sobre seu amor, sobre sua santidade, sobre o que Ele tem feito a cada um de nós. E sabendo que o nosso Deus é um Deus presente nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso futuro, no nosso passado, nada melhor do que compreender na palavra do Senhor como Ele nos tem animado a segui-lo e segui-los com firmeza. Segui-lo com firmeza. Seguir a Jesus com firmeza. Jesus tem a cada dia nos ensinado e nos animado a segui-lo de todo o nosso coração. Por isso, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Esse texto eu já li para os irmãos em outra ocasião, já fiz uma meditação, mas agora eu quero pensar de uma outra maneira sobre esse texto. Marcos, capítulo 6, 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse é o texto de Marcos, capítulo 6, 45 a 52, que na narrativa, no exemplo e na história que acabo de ler, mostra como Jesus lida com os momentos de conflito e dificuldades, como ele pode nos trazer a resposta diante das circunstâncias que nos são contrários. Veja, Jesus havia determinado que os discípulos, logo após realizar um grande milagre, o milagre dos pães,
e dos peixes, Jesus então despede a multidão e fala para os discípulos: olha, vão à frente, vão adiante, vão até Betsaida, atravesse aqui o lago. E ele ficou para orar, para ter o seu momento de comunhão com Deus. E num determinado momento, na madrugada, Jesus vê que eles estavam em dificuldades, vai na direção deles, eles se assustam, achando que fosse um fantasma, não o reconhecem de imediato, mas ele diz: calma, sou eu. Sobe no barco e eles ficam assombrados. Com certeza todos nós também ficaríamos maravilhados com essa situação, assustados, porque depois de muito esforço eles não conseguiram perceber que quem estava chegando perto deles era Jesus. E naquele momento Jesus usa essa palavra de maneira muito simples: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Alegrem-se, sou eu, me reconheçam, não temam. Muitas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão complicados, que parece que a gente rema numa direção e tudo nos traz para trás, ou nos leva para a direção oposta. E nós ficamos tão envolvidos, tão compenetrados em resolver o problema, que não conseguimos ver solução para aquela situação. E às vezes ela está passando na nossa frente, diante de nós. Nós estamos tão cansados, esgotados mentalmente, emocionalmente, que não percebemos a resposta. Os discípulos eram pescadores, alguns deles eram pescadores, sabiam como lidar, mas a situação estava estressante. E eles não reconheceram Jesus chegando perto dele, imaginando até que ele fosse um fantasma. Mas aí Jesus se identifica e mostra: calma, sou eu. E eles se acalmam. E ficam maravilhados. Por quê? Primeiro, Jesus aparece entre eles andando sobre as águas. Segundo, no momento em que ele sobe no barco, aquela correnteza, aquela ventania, aquela situação cessa. A presença em nossas vidas de Jesus causa-nos espanto. Quando nós somos tocados pelo Senhor Jesus, somos transformados e ficamos espantados. Como isso é possível? O amor de Deus por nós é imenso. E Ele, todos os dias, o nosso Senhor Jesus, está falando, está nos animando a seguirmos em frente e firmes. Seguindo firmes na fé nele. Não desistir diante das dificuldades e das tempestades. Não deixem que as ondas contrárias, que as palavras contrárias, que as atitudes contrárias, que as ideias contrárias na sua vida o deixem tão perturbado, tão alterado, que não consiga perceber que a resposta está bem à sua frente. Jesus então nos ensina com este exemplo que devemos estar animados, porque Jesus é quem nos está dizendo: siga em frente. É Ele que está nos conduzindo. Mas para que isso aconteça, animados por Jesus, nós precisamos cumprir algumas atitudes muito importantes que aconteceram com esses discípulos. Em primeiro lugar, nós estaremos, viveremos animados, felizes, dispostos a viver e fazer a vontade do Senhor, se nós obedecermos à direção que Ele nos der. Nós podemos experimentar desta satisfação, dessa certeza de resolver os problemas, de superar as dificuldades, se sempre permitirmos que Jesus nos dê a direção. Não somos nós que dizemos a Ele qual é a direção das nossas vidas. Veja, ali no verso 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Os discípulos possivelmente queriam ficar com Jesus. Jesus queria ficar só um pouco. E Jesus os obriga, vão. Muitas vezes o Senhor vai nos literalmente dizer: não quero que você fique aqui, eu quero que você vá. Cabe-nos cumprir, mesmo que esse processo nos cause algum desconforto, algum problema. Porque Ele sempre está nos dando a melhor direção. Se queremos ser animados realmente por Jesus, estimulados por Jesus, precisamos
sempre obedecer e descobrir, entender, buscar a direção que o Mestre está nos apontando. Ele mesmo disse que é o caminho. Se ele é o caminho, então eu tenho que trilhar pelo caminho que ele me tem ensinado. Se você quer vencer as suas dificuldades, as suas angústias, as suas preocupações, meu irmão, minha irmã, preste atenção nos ensinos do Mestre e obedeça. Mesmo que essa direção você não saiba onde vai chegar. O importante é que você saiba que foi Jesus que te disse que é por aquele caminho. Segundo lugar, Jesus sempre intercede por nós. Veja, se queremos realmente estar animados por Jesus, estar na nossa vida, estar nos direcionando, estar nos mostrando sua vontade, nós precisamos sempre nos lembrar que por mais que a situação esteja complicada, Jesus está intercedendo por nós. O texto que acabei de ler de Marcos fala que ele despediu, mandou os discípulos ir embora, vão para Betsaida, despediu a multidão, e ali no verso 46 ele diz, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. A palavra de Deus está repleta de textos em que mostra a intercessão, o cuidado do Senhor por nós. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aquele que intercede, aquele que nos defende. Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus intercede por nós. Nós não estamos lutando uma batalha sozinhos. Nosso Mestre está cuidando de você e de mim. Portanto, animados por Jesus, sigamos firmes. Estimulados pelo Mestre, vamos em frente. Olhando para o que Jesus fez, sigamos em frente. Ele está intercedendo por você, ele lembra de seu nome, sabe quem é você. Deixe ele tomar conta de sua vida. Em terceiro lugar, esta experiência de Jesus com os discípulos nos mostra uma outra coisa muito importante que nos faz ficar animados por Jesus e continuar seguindo em frente. É que ele reconhece as nossas dificuldades. Veja o verso 48 de Marcos 6. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus não está alheio às suas dificuldades, ele não está fazendo outra coisa e deixando você de lado, ele sabe o que você está experimentando. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que é dificuldade nesta vida. Ele sabe quais são as lutas, ele sabe quais são os problemas. E a grande bênção é que ele reconhece e sabe quais são essas dificuldades. Ele está vendo. Você não está sozinho. Não somente vendo, mas o texto bíblico nos mostra que ele está envolvido com nós. Ele compreende o que estamos passando. E como consequência disso, ele está sempre acessível. Por isso, animados por Jesus, devemos seguir firmes, porque além dele reconhecer que eu tenho dificuldades, ele sabe quais são minhas dores, ele está sempre acessível para poder me ajudar. Olha o que o texto diz. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, Jesus, né? Andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Jesus fez que ia seguir em frente, para ver como é que era a reação deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes nós passamos por situações que nos levam ao desespero, à perturbação. E ficamos meio perdidos, vendo fantasmas e vendo monstros e vendo problemas onde não existem. E às vezes os problemas existem, mas não são tão monstruosos como nós imaginamos. É neste momento que o Senhor, diante do nosso clamor,
ele se torna acessível e diz: ei, tenham bom ânimo, sou eu estou aqui com vocês. Vocês não estão nesse quarto escuro tentando achar a tomada sozinhos, eu estou com vocês. Nada de mal vai acontecer. Tenham bom ânimo. E mesmo que vocês se machuquem, eu vou cuidar de vocês. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, que não possa ouvir. Às vezes achamos que Deus não está nos ouvindo, porque nós falamos e parece que não acontece nada. Mas nós gastamos tanto tempo falando que a nossa voz fica tão alta que nós não conseguimos perceber Deus falando sussurramente em nossos ouvidos, nos contando: calma, tenha bom ânimo, sou eu, estou aqui. Eu fico imaginando os discípulos gritando no barco, sacudindo, e todo mundo desesperado, molhado, um olhava para o outro, devia sacudir: o que vai acontecer com a gente? E Jesus chega no meio daquela gritaria e diz: ei, sou eu, tenha bom ânimo, estou aqui. E ali todo mundo se aquieta e percebe que eles não precisariam ficar desesperados, principalmente porque o Mestre estava com eles. No verso 51, o texto diz: subiu para o barco para estar com eles. Primeiro, ele acalma o coração deles. Depois, ele se junta a eles. No capítulo 41 de Isaías, verso 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus irmãos, animados por Jesus, precisamos seguir em frente, porque Ele está ao nosso lado, Ele fica do nosso lado. Ele não fica apenas dizendo: ei, fique bem, você vai estar bem. Não, Ele vem, se senta ao nosso lado, Ele navega conosco, Ele entra no barco da nossa vida e aquieta as tempestades que estão à nossa volta. Vamos confiar, vamos, animados por Jesus, seguir firmes na obra que Ele nos tem oferecido, porque Ele vai sempre nos dar a direção, e sempre a direção que Jesus nos dá é a melhor, porque Ele intercede por nós o tempo todo. Ele é o nosso advogado, Ele reconhece as nossas dificuldades, Ele viveu como nós, só não pecou como nós, e Ele sempre está acessível, nos dizendo: diga, estou ouvindo, estou aqui, preste atenção, estou junto com você. E mais, Ele fica ao nosso lado. Ele sobe nesse barco da nossa vida e traz a bonança que tanto precisamos. Mas precisamos começar confiando nele, tendo a certeza de que nossas vidas só poderão ter tranquilidade se o Senhor Jesus conduzi-la. Espero que esta manhã seja uma manhã de paz para a sua vida, que Jesus esteja conduzindo a sua mente e seu coração. E que durante este dia possamos estar com nossas famílias, nos encontrar, celebrar, no culto à noite, glorificar a Deus. Porque Ele tem nos animado a seguirmos em frente, porque há uma obra maravilhosa que está disposta a nós pelo Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa guardar esta breve reflexão como um marco em seu coração, animando sua vida para seguir em frente, porque Jesus está fazendo isso. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço mais uma vez e te agradeço pela oportunidade de meditar em tua palavra. Que possamos, animados por Jesus, seguir em frente. Peço tua bênção no nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, nos encontraremos no culto à noite. Que Deus possa abençoar a sua vida mais uma vez. A alegria está no coração de quem já
só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.